amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Muito bom dia e espero que tenham todos tido uma boa semana. Bom dia, Padre Fernando. Bom dia a você que dominicalmente nos acompanha através da Rede Vida, aqui de televisão. Mais uma vez cá estamos nós para juntos e sob a orientação do Padre Fernando meditarmos um pouco mais na Palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Até agora, foi, a seu ver, inteligível o que aqui foi dito? Sim, eu creio que, como sempre, uma leitura profunda e, sobretudo, atual. Eu acho que é um momento, inclusive, raro nas mídias, sobretudo católica, na pastoral da igreja, um programa como o nosso, Primeiro porque ele olha não qualquer espiritualidade, mas uma espiritualidade que provém das Sagradas Letras, das Escrituras. Segundo, que aqui não ficamos apenas no intelecto, na inteligência. Volta e meia, a gente vai à pastoral, traz o texto para a vida da pessoa. E terceiro, porque não é qualquer reflexão. Eu creio que ela seja inteligente, Aqui falando sobre a criação. Não deixa de ser uma aula profunda de catecismo. E um catecismo atualizado, visto com uma teologia de ponta. Eu, pessoalmente, assim, eu renovo os meus estudos da época da Idade de Ouro, quando o Senhor nos dava lá no Instituto São Boaventura, e aproveito também até para, de algum modo, renovar a minha espiritualidade cristã, católica e, sobretudo, presbiteral. Muito bem, e espero que assim aconteça com cada um. Não digo todos em geral, mas cada um em particular. Acho que falamos tudo a respeito do capítulo 3º, ou faltou algo? Não sei, de repente... Podemos pular ou passar? Me permita só mais uma pergunta e creio que aí já poderíamos entrar no capítulo 4. Ainda no capítulo 3, já no final dele, se diz que Deus os baniu, os expulsou, em outras palavras, mas os colocou diante de um jardim, diante do Éden. Bom, isso antes do pecado. Antes... É uma maneira de falar de uma condição anterior e de uma condição posterior. Uma maneira, digamos, metafórica ou mítica também. E o Éden nunca existiu. Na realidade, nunca existiu. Ele vai existir na escatologia. Nós não vivemos de saudades do passado, nós vivemos de esperança. E muitos padres da igreja chamam essa figura de Cristo. Ah, bom. Sim, mas aí é uma teologia... já desenvolvida. Era só isso? Não, é só a figura do Éden que... E agora entramos no capítulo 4, com a presença de Caim e Abel, 2 irmãos, que é interessante também, porque o mal acabara de entrar no mundo, o mal acabara de acontecer, mas interessante, ele não parou por aí, padre? Ele agora toma corpo, não mais na vida do casal, mas na vida de 2 irmãos. Bom, digamos, para início de conversa, que este capítulo 4, nas suas origens, nada tem a ver com o primeiro, o segundo e o terceiro. Aqui se conta a história de 2 irmãos. E falando da história de 2 irmãos, fala de um primeiro fratricídio. Caim está por aí, até hoje. Olha essa cidade de São Paulo, como é violenta. Olhe, todos os dias não há crimes, não há mortes. Caim está por aí, vivíssimo.
Não morreu, não. Está vendo? Quem é Caim? E todos nós, lamentavelmente, temos um pouco de Caim dentro de nós. Sempre que queremos o mal do outro, sempre que fazemos o mal do outro ao outro, sempre que queremos banir o outro da nossa presença, sempre que o queremos prejudicar de alguma maneira, ainda que seja inconsciente. Olha Caim, dentro de mim, dentro de você e dentro de todos. Olha Caim como está bem presente. O texto é atual. Simplesmente retroprojeta no passado uma situação fratricida que é o grande mal da humanidade, uns devorando a outros. Como é difícil, como é duro, como é cruel cair nas mãos dos homens. Os homens são cruéis. Ô padre, e o interessante é que quando olhamos a narrativa, nela também se diz que mesmo com o ato pesado de Caim para com seu irmão, Deus prometeu que lhe pouparia a vida. Você consegue entender essa atitude da parte de Deus? Consigo. A misericórdia de Deus não tem limites. E ai de nós se ela tivesse limites, hein? Porque nós também temos muito de Caim. E confiamos na misericórdia de Deus. Seremos para sempre pecadores perdoados. Não só o primeiro Caim. Agora, ao colocar o capítulo 4 e fazer dos dois irmãos filhos de Adão do primeiro casal, né? Do primeiro casal, fizeram uma teologia interessante, bonita. O mal progride, o mal avança. Isto é, um primeiro casal se desentendeu com Deus, agora a sua descendência se desentende entre si. E isto até os dias de hoje. Se todos nós temêssemos a Deus, não teríamos tanta crueldade, tanta maldade, tanta incompreensão, tanta injustiça neste mundo aqui. Está de acordo? Sim, sim. Por outro lado, temos a figura de Abel, pacífico. Abel significa sopro, sabe? Ele não fala nada na Bíblia, não fala uma palavra. É um sopro que se esvai. É o justo que vai sem dizer, que cai na mão de um injusto e vai sem poder sequer se defender. Também está aqui presente. Muito provavelmente também uma narrativa pós-exílica? Não, tudo isso aqui é tardio. Tudo isso aqui é pós-exílico. Tudo. Israel imaginava ser ele próprio, Abel? Não. Alguns a esse ponto, entre não. os seus? Retrotraiu o presente no passado. Interessante, né, padre? E aí vem uma descendência de Caim. O mal tem descendência, por assim dizer, né? Tem. Os homens injustos não procriam. O mal, infelizmente, caminha com a história. Claro, nem tudo é mal. Nem tudo é injusto, nem todos são injustos. Agora, que a injustiça reina neste mundo, a desigualdade, a fome, a prostituição, o tráfico de drogas, tudo isso aí não cheira a Caim? Está aí. E nós temos que conviver com isso. Temos outra maneira de viver neste mundo? Ainda que nós fôssemos justos, temos outra maneira de viver neste mundo? Nós estamos sempre nos deparando e nos encostando naqueles que praticam o mal. É a nossa realidade aqui. É o joio misturado com o trigo. Certo? O padre, mas então assim, então o nosso telespectador
pode ter já a essa altura do campeonato e tirando algumas conclusões. Por exemplo, Adão e Eva. É todo homem e toda mulher que ainda hoje vive, quer na presença de Deus, quer distante dele. Caim e Abel. É todo homem, é todo irmão que ora cultiva dentro de si atitudes de Caim, ora é justo como Abel. Tudo bem. Isso aqui a gente pode já ir Só levantando como conclusão. Só que você não equipare o mal com o bem. O mal pode assustar, pode ser muito grande e assusta de verdade. E não só assusta, mas faz a gente temer. Só que as raízes do mal não são profundas. De qualquer mal. Ele não tem raízes duráveis. Ele não tem promessa de durabilidade ou promessa de eternidade. Ele está aqui e age provisoriamente. O bem, ainda que seja difícil de vê-lo ou realizá-lo, este tem raízes que perduram. Se o mal tem um caráter marcadamente provisório, por que o inferno existe? Não, mas não estamos aqui nesta... O mal, eu estou falando aqui do mal neste mundo. O inferno... mal enquanto realidade O inferno... moral. Você puxou um outro assunto que não tem nada a ver aqui com os primeiros capítulos do Gênesis. Mas Não, mas o inferno... o leitor moderno logo vai puxando tudo para... O inferno simplesmente é Deus perdido. Não é um local, é Deus perdido. O céu é Deus encontrado para sempre. O purgatório é Deus que purifica. E o inferno é Deus perdido para sempre. O homem entregue para sempre a si mesmo e por própria culpa. Vamos fazer um intervalo e voltamos.